da parte do nosso Senhor Jesus, amém? Fraquinho, tá fraquinho esse amém. Queridos, eu não quero ser inconveniente, mas eu vou pedir aos irmãos que estão aqui para vir para cá. E aí, como diz o pastor Naum, não vou ficar que nem um ventilador, virando assim, né? Fico olhando só para cá, fica mais fácil para mim. É uma alegria, uma satisfação enorme podermos juntos estar cultuando a Deus e também estar estudando a sua Sagrada Escrituras. Hoje nós temos o desafio de encerrarmos a nossa série de mensagens no livro de Tiago. E hoje nós iremos ver então o capítulo de número 5. E eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 5. Próximo mês de maio, nós estaremos abordando uma outra temática, estaremos falando sobre família. E foi uma bênção poder, nesse mês, a gente estudar o livro de Tiago, né? Tenho certeza que os irmãos, assim como eu, têm sido edificados a cada terça-feira, têm crescido e aprendido bastante diante da palavra do Senhor. Tiago, capítulo de número 5, a partir do verso 1, nós iremos ler nesse momento. A minha versão é NVI, e os irmãos encontraram o texto? Amém ou misericórdia? Amém, né? Diz assim: ouçam agora vocês ricos, chorem e lamente-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, as traças corroeram as suas roupas, o ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra e desfrutando prazeres e fartando-se de comidas em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que da terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falam em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não para que não caiam em condenação. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto,
confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro e do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Vamos orar mais uma vez? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Diante dela te pedimos que o Senhor possa nos iluminar, que o Senhor possa nos inspirar, que o Senhor possa trazer entendimento nesse momento, ó Pai. Queremos te pedir, ó Deus, que o teu Santo Espírito aplique essa palavra em nossos corações, que nós possamos guardar, reter, ó Deus, aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Mas acima de tudo, que nós venhamos colocar em prática tudo aquilo que nós temos aprendido por meio da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, te rogamos que as nossas vidas possam dar um bom testemunho, dar bons frutos diante do Senhor. E isso nós só poderemos fazer mediante as tuas sagradas Escrituras. Em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá nessa noite de estudarmos e aprendermos mais por meio da tua palavra. É isso que nós oramos e te pedimos com perdão dos nossos pecados. Amém. Queridos, ao longo desse mês nós estivemos estudando em Tiago como ter uma fé prática e uma fé operante. O livro de Tiago, como a gente já bem sabe, à medida que nós fomos estudando, ele é um livro bastante prático. Ele nos diz, como se o apóstolo Tiago, o irmão Tiago, estivesse dizendo exatamente como o crente deve viver para agradar o coração de Deus, para demonstrar uma fé vívida, uma fé alegre, uma fé operante, uma fé que dá bons frutos. E nessa noite nós iremos ver no capítulo 5, encerrando essa carta, uma fé que espera com paciência e vive com integridade. Uma fé que espera com paciência e vive com integridade. Espera com paciência no quê? A leitura do texto que nós acabamos de fazer, Tiago por 2 vezes vai mencionar sobre a volta do Senhor Jesus. É interessante que como essa carta, que possivelmente foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, antes mesmo do Evangelho de Marcos, Tiago já está anunciando e nos lembrando sobre a breve volta do Senhor Jesus. E nós, como crentes, a nossa fé deve estar baseada nessa esperança, a volta do Senhor Jesus. Mas é interessante também que quando nós lemos esse capítulo, e apesar desse capítulo de número 5, talvez na sua Bíblia, assim como na minha, ter aí 3 divisões, 3 perícoples, né? Que é esse subtítulozinho que divide o capítulo, a gente vai perceber que todo o capítulo 5, ele está baseado em um só tema central: a confiança. A confiança em quê? Ou melhor, no que nós confiamos? Bem, Tiago, ao nos lembrar da volta do Senhor Jesus, e ao finalizar essa carta, ele nos traz esse chamamento para confiarmos nas promessas do Senhor. E uma das promessas que ele nos fez foi essa, que um dia voltará para buscar, para levar a sua amada igreja
para junto dele, junto do Pai. Mas é bem certo também que Tiago vai mostrar e fazer um contraponto em que outras pessoas têm colocado a sua confiança em outras coisas. O início do capítulo 5, ele vai falar sobre a riqueza e como os ricos, eles têm amor ao dinheiro. E este amor ao dinheiro é porque eles depositam a sua confiança nas suas riquezas, nos seus bens, naquilo que eles podem apalpar, naquilo que eles podem ver, naquilo que eles acham que é a solução para os seus problemas. E é interessante porque Tiago, ele vai justamente esse capítulo fazendo essa exortação, justamente falando para os ricos, e aqui no texto ele vai trazer essa imagem muito próxima dele, que era ali de Jerusalém do primeiro século, onde os ricos eram realmente muito opressores. E eu lendo e estudando sobre este assunto, eu percebi o quanto que hoje não está muito diferente. O texto vai dizer que estes ricos cometiam muitas injustiças, que estes ricos colocavam seus trabalhadores para trabalhar e não pagavam o salário devido, e que eles buscavam de alguma maneira fraudular aquilo que era o ganho daqueles homens, para que no final do mês eles não recebessem o seu sustento. E eu fiquei, meu Deus, que mensagem tão atualizada. Hoje nós podemos observar a mesma coisa, os poderosos cada vez mais oprimindo os menores, cada vez mais buscando maneiras de fraudar o sistema e de alguma maneira reter aquilo que para muitos é necessário para a sua sobrevivência. Mas isso porque o homem tem no seu coração este anseio por poder e amor ao dinheiro. Mas também é bem verdade que quando nós olhamos essa carta, Tiago ele não está falando contra as riquezas. Nesse primeiro ponto nós iremos falar sobre a opressão dos ricos e o juízo de Deus. E toda vez que nós falamos sobre riquezas, sobre dinheiro na Bíblia, nós devemos lembrar justamente isso. O problema, o mal, não é o dinheiro. O problema, o mal, não é ter bens. O problema, o mal, não é o acúmulo, mas o porquê deste acúmulo. Para que este acúmulo? E como vem este acúmulo? O acúmulo das riquezas de forma egoísta e sem propósito piedoso. Esse é o mal do acúmulo de riquezas. Um acúmulo egoísta, no qual as pessoas pensam somente em si. E não estão nem aí, não estão nem ligando para aqueles que estão à sua volta. O texto, quando nós lemos aqui, vai dizer justamente isso. Vocês ricos irão chorar e lamentar pela desgraça que vocês estão fazendo. E qual era a desgraça que estes homens estavam fazendo? O verso de número 2 vai dizer, o verso de número 4 vai dizer: vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. Então muitas pessoas, eles querem o dinheiro, a riqueza, pelo poder, pelo dinheiro e pela riqueza, e estão dispostos a fazer qualquer coisa para isso. Talvez muitos dos irmãos vão lembrar que antigamente na televisão tinha um programa do Silvio Santos. Todo domingo a gente sentava em frente à TV para assistir o programa do Silvio Santos. E no programa do Silvio Santos ele tinha uma prática. Ele pegava, tirava do seu bolso alguns aviãozinhos, que eram notas de dinheiro, e jogava para a plateia. E naquele momento que ele jogava o aviãozinho, nós víamos a plateia se levantar e algumas pessoas pular na frente de outras pessoas até puxando o aviãozinho que a pessoa já tinha pegado. Então a gente vê o quanto que as pessoas queriam aquele dinheiro, ao ponto de até mesmo, de alguma maneira,
ferir, machucar as pessoas que estavam ali junto com elas, naquele momento de entretenimento e de programa. Trazendo para a nossa realidade, nós podemos ver que hoje muitas pessoas são muito mais cruéis do que este quadro que eu acabei de pintar para os irmãos na memória do programa do Silvio Santos. Pessoas que estão dispostas a humilhar, a pisar, a passar por cima, em busca de um egoísmo, em busca de um crescimento financeiro exacerbado. Também a gente vai ver que essa questão das riquezas vem justamente por reter injustamente o salário dos trabalhadores. Como eu disse, as pessoas estão dispostas a fazer qualquer coisa para ter dinheiro, até mesmo enganar e, podemos dizer assim, de certa maneira, trapacear com aqueles no qual eles mesmos contrataram para trabalhar para si. Nestes últimos dias, nós fomos pegos aí por um grande escândalo que a Polícia Federal acabou desbocando do INSS. E nós vemos que muitas pessoas nas redes sociais foram e justamente falar disso. Como pode isso acontecer? As pessoas que estão envolvidas nesse escândalo não têm consciência em estarem assaltando e roubando aposentados, velhinhos, pessoas necessitadas. Então nós vemos que o amor ao dinheiro muitas vezes faz com que pessoas ajam de maneira injusta para ter riquezas. Também a questão do dinheiro vai trazer uma vida de luxo enquanto ignora a necessidade dos outros. O amor ao dinheiro vai fazer a valorização pelo luxo, pelos caprichos das coisas desse mundo, enquanto ao nosso lado temos pessoas que estão passando por necessidades básicas. O amor ao dinheiro vai condenar e matar os justos que não resistem. O amor ao dinheiro vai gerar uma grande desgraça. Por isso que Tiago, ele vai falar e exortar contra essa prática, contra a prática dos ricos que fazem e buscam de alguma maneira o seu enriquecimento até mesmo ilícito. E é interessante que, porque quando nós olhamos essa primeira parte deste capítulo, nós vemos como Tiago ele se assemelha muito com os profetas do Antigo Testamento, trazendo uma mensagem confrontadora contra os poderosos, contra os reis, contra os príncipes, contra a elite. E ao mesmo tempo que ele traz essa palavra profética, porque ele vai dizer, olha, este amor ao dinheiro, essa riqueza que vocês têm, isso irá fazer com que vocês chorem e vocês lamentem por isso, porque o clamor dos injustiçados tem chegado aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. É interessante que essa expressão nos lembra muito quando Deus vai chamar Moisés lá em Êxodo. Quando Deus vai falar com Moisés e Deus fala assim, olha Moisés, o clamor de Israel tem chegado ao meu ouvido. Nos lembrando que por muitas vezes os poderosos podem agir, podem achar que estão no controle, podem achar que têm o poder, mas Deus está no controle de todas as coisas. E Deus está ciente e ouve o clamor dos oprimidos. Deus não se escarne com o clamor dos oprimidos. E Deus vem ao encontro, ao socorro deste clamor. Por isso que Tiago vai dizer, olha, está vendo? O ouro de vocês, a prata de vocês estão enferrujando. E aí talvez alguns irmãos aí que tenham um conhecimento um pouco maior de química, eu não tenho muito, química nunca foi meu forte, mas nós estudamos lá no ensino médio sobre metais nobres e nós aprendemos que ouro e prata não se enferrujam. Mas por que Tiago então está dizendo que está enferrujando?
Tiago está querendo dizer aqui que este ouro e que esta prata está perdendo o seu valor. Vai chegar um momento que isso não irá valer de coisa alguma. Vai chegar um momento que isso não irá surtir mais efeito, para que eles possam comprar juízes, porque o justo juiz está se levantando contra os opressores, porque o justo juiz tem ouvido o clamor dos oprimidos. Então, a opressão dos ricos vai chegar um momento que eles serão confrontados, não mais por profetas, mas pelo próprio justo juiz. E nós podemos pensar em algumas coisas nessa noite. De que forma a busca por riqueza pode nos afastar de Deus e do próximo? Lembra que eu disse que o tema central deste último capítulo é confiança? E de que forma a busca pelas riquezas pode nos afastar de Deus e do próximo? Queridos, eu não estou sendo aqui demagogo e dizendo que você não pode prosperar. Não estou dizendo que você não pode buscar uma melhoria para a sua vida. Pelo contrário, nós queremos isso, que você estude, que você trabalhe, que você possa prosperar. Mas devemos entender uma coisa: as riquezas deste mundo, elas não nos salvam. As riquezas deste mundo não deve ser aquilo que nós devemos botar a nossa confiança. A nossa confiança deve estar no Senhor, em Deus. A Bíblia vai dizer que o nosso Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. É Deus que nos sustenta. É Deus que nos guarda, é Deus que supre as nossas necessidades. E muitas vezes, quando nós nos apegamos ou confiamos demais nas riquezas desse mundo, nós acabamos esquecendo dessa verdade. E nós acabamos depositando a nossa confiança naquilo que nós temos, naquilo que nós pensamos que conquistamos, e esquecemos que quem nos sustenta, quem nos dá é o Senhor. Ele que nos abençoa. É Ele que nos dá saúde para trabalhar. É Ele que nos dá capacidade para trabalhar. É Ele que nos capacita com todos os nossos dons, os nossos talentos, com a sabedoria, para que nós possamos ter o nosso sustento. A palavra do Senhor vai dizer que nós não precisamos e não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque o nosso Deus, Ele que cuida de nós, e nós devemos confiar no Senhor. É claro que ao mesmo tempo que eu estou esticando aqui para um lado, a gente também não deve esticar para o outro, ao ponto de dizer, pronto, então agora eu vou cruzar meus braços, vou demonstrar que eu confio no Senhor. A partir de hoje eu não vou mais trabalhar, a partir de hoje eu não vou mais estudar para passar em um concurso ou para ser promovido na minha empresa, porque quem me sustenta mesmo é Deus. Vou cruzar os braços e esperar o maná cair dos céus, assim como Deus fazia em Êxodo. Queridos, Deus é que nos sustenta, Deus é que nos capacita, mas nós também temos a nossa responsabilidade. Quando nós olhamos em Provérbios, Provérbios vai dizer que Deus, Ele abomina os preguiçosos. E por isso que Salomão vai dizer, ver com a formiga, aprende com a formiga que trabalha. E nós devemos buscar trabalhar. Agora é claro que entender que o trabalho não pode nos escravizar, porque quem nos sustenta e em quem nós devemos depositar a nossa confiança é no Senhor. Também nós podemos pensar nessa noite de como tratamos os que trabalham conosco ou prestam serviço. Como é que você trata o seu colega de trabalho? Como é que você trata a pessoa que trabalha para você? Os seus colaboradores, se é o caso, se você tem uma empresa, tem colaboradores, ou se na sua casa você tem alguém que é sua secretária, que lhe ajuda. Como nós tratamos essas pessoas? Ou até mesmo os nossos colegas de trabalho, como é que nós tratamos eles?
Tiago vai dizer que o opressor vai chegar um momento que o justo juiz irá se opor. Devemos tratar aqueles que trabalham conosco, aqueles que prestam serviço para nós, com toda a dignidade possível, lembrando que eles também são semelhantes, imagem e semelhança do Senhor, lembrando que são pessoas e elas merecem toda a dignidade, porque Deus as ama, porque Deus as fez, porque Deus também se preocupa com elas. Também devemos pensar nessa noite como a igreja está sensível às causas sociais à sua volta. Como é que nós, enquanto igreja, estamos sensíveis àqueles que estão à nossa volta passando por necessidade, por momentos difíceis, por dificuldades? Será que nós temos olhado para essas pessoas com um olhar de atenção? Será que nós temos olhado para essas pessoas e temos nos importado com elas? Temos buscado ajudá-las? Como é que nós, como igreja do Senhor, estamos buscando servir aqueles que estão à nossa volta e que passam por necessidades? E por fim, avalie se sua relação com o dinheiro você serve ou usa para servir a Deus e aos outros. Como é a sua relação com o seu dinheiro? Você usa o seu dinheiro para servir a Deus e servir ao próximo? Ou você vive para servir ao dinheiro? Tem ele como seu Senhor e seu dono. Devemos lembrar que nós somos chamados para sermos mordomos do Senhor. E mordomos é aqueles que administram as coisas de Deus. E Deus tem nos dado recursos, Deus tem nos dado dinheiro, Deus tem nos dado bens. E tudo isso nós devemos administrar para a glória e louvor de Deus. Não para sermos escravos dos nossos bens, não para querermos de maneira egoísta para nós, mas para servir a Deus e para servir ao próximo. Em segundo lugar, e aí eu coloquei aí, Tiago vai nos lembrar que o Senhor vê toda injustiça e é o defensor dos oprimidos. O Senhor vê toda a injustiça e Ele é o defensor dos oprimidos. Queridos, quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para esse texto de Tiago, nós podemos perceber que diante dos olhos do Senhor, tudo e todos estão. Diante dos olhos do Senhor, nada se esconde. E o Senhor, no tempo dele, no tempo certo, Ele se levantará para defender os oprimidos. Eu falei muito das nossas ações e para que nós possamos ter cuidado para não sermos injustos e nem opressores. Mas se você está se sentindo oprimido, lembre-se disso nessa noite. O Senhor vê toda injustiça e Ele é o defensor dos oprimidos. Em segundo lugar, a carta de Tiago também vai nos lembrar sobre a exortação à paciência e à perseverança. A exortação sobre a paciência e a perseverança. Do verso de número 7 até o verso de número 11, Tiago vai nos dizer que diante dessas injustiças sofridas, o crente deve perseverar. E perseverar com paciência, porque a volta do Senhor está próximo. O verso de número 7, Tiago vai dizer justamente isso. Veja aí comigo aí o verso 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Às vezes, queridos, nós queremos as coisas muito do nosso modo, do nosso jeito.
Talvez por nós vivermos em uma sociedade muito imediatista, uma sociedade, uma geração que eu brinco e chamo de a geração micro-ondas. É uma geração que não tem paciência para nada, que tudo tem que ser muito rápido, que nem o micro-ondas. Pega ali a comida, coloca no micro-ondas, coloca ali 30 segundos, tira a comida já em 30 segundos para comer. Não tem mais paciência de fazer uma comida saborosa para se alimentar. Uma geração que, por conta da tecnologia, vive muito avançado, muito acelerado. A cada vez mais a expectativa é de que as coisas aconteçam o mais rápido possível. Hoje não temos mais paciência para nada e nem para ninguém. E aí Tiago vai nos dizer: queridos, vivam, tenham paciência até a vinda do Senhor. Persevere, tenha paciência. E é interessante porque Tiago ele vai usar uma ilustração que para nós é algo muito comum, é algo que nós somos familiarizados. Tiago vai dizer assim: olha a experiência, olhe para o exemplo dos agricultores, que eles vão, semeiam a terra e ficam aguardando a chuva, para que a partir da chuva aquela semente venha brotar, venha crescer e venha dar frutos. Mas até a chuva vir, até aquela semente brotar, até aquela semente crescer, até aquela semente dar os frutos, requer paciência, requer tempo. Eu me lembro que nós ganhamos, eu e a Deja, no caso a Deja, né? Ela ganhou um pé de amora. E aí a gente começou a cuidar desse pé de amora. E a gente aguava, colocava no sol para pegar sol. E eu ficava: quando é que esse pé vai dar amora? Quando é que esse pé vai dar fruto? Eu quero experimentar do fruto dessa árvore. Quando é que vai dar? E todo tempo eu lá, e todo tempo perguntando quando é que vai dar. Fim da história. Acabou que a gente veio para Camusim. A gente não podia trazer um pé de amora, porque esse pé de amora ia crescer, ia precisar ser plantado. E a gente plantou num terreno lá de um irmão nosso lá em Ararendá. E o pé de amora ficou lá. E eu fiquei sem amora agora, né? Talvez no dia que o irmão colher, ele guarde algumas para mim. Mas, queridos, paciência, perseverança, é esperar naquilo que nós não vemos, mas temos fé de que irá ocorrer. Devemos esperar com paciência a vinda do Senhor. Em meio às dores ou à injustiça, você tem olhado para o retorno de Cristo com esperança? Diante desse mundo tão caótico que nós vivemos, onde nós ligamos os noticiários, os jornais, e nós vemos violência, vemos corrupção, vemos a iniquidade, vemos a promiscuidade. Diante desse mundo tão doido, será que nós temos olhado ao redor e temos ansiado e esperado pela volta de Cristo? Será que diante das dores, por meio das injustiças que nós sofremos nesse mundo, nós temos olhado e esperado a volta do Senhor Jesus, tendo nele a esperança de que nele toda injustiça será desfeita? Tendo nele a esperança que ele é o justo juiz e que nele se cumprirá as sagradas escrituras, que diz que nele e para ele todas as coisas existem e que o seu reino será um reino de paz e alegria? A sua fé permanece firme em tempos difíceis? Diante das dificuldades do dia a dia, como você tem exercitado a sua fé? Diante dos problemas que nos assolam, como é que nós temos olhado para este mundo e como nós temos depositado a nossa confiança no Senhor? Será que diante dos problemas nós temos murmurado? Será que diante dos problemas nós temos duvidado? E eu vou ser bem sincero com os irmãos. Teve um período da minha vida que eu duvidei. Teve um período da minha vida que eu olhei e falei:
será que é isso mesmo? Será que Deus é tão bom mesmo assim? Será que Jesus realmente vai voltar? Será que Deus está realmente olhando para as injustiças desse mundo? E por que Ele não está agindo? E diante desses questionamentos que eu fiz ao meu próprio coração, eu entendi uma coisa. Esses questionamentos nunca vieram do meu coração. Mas esses questionamentos é o inimigo da nossa alma que coloca para tentar abalar a nossa fé. O diabo, Satanás, ele é mestre em questionar a nossa fé. Lembra lá quando ele foi falar com Eva lá no paraíso? E aí Eva diz que não pode comer do fruto e ele fala, será que é isso mesmo? Será que Deus não está dizendo que você não deve comer desse fruto? Porque se no dia que você comer, você será igual a Ele? Será que realmente, se você comer desse fruto, você vai morrer? Diante das dificuldades, diante das dúvidas, a nossa fé deve permanecer firme no Senhor. Devemos repreender essas incertezas que Satanás tenta colocar em nosso coração e lembrar que o nosso Deus é justo e fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu em sua palavra. Tiago também vai nos lembrar da história de Jó e como ela influencia a forma como você encara o sofrimento. Quando você olha para Jó, como é que você é influenciado a encarar o seu sofrimento diário? Lembra lá da história de Jó? Um homem justo e reto, um homem que Deus olha e diz, está vendo lá Satanás? Está vendo lá diabo? Ó o meu servo Jó ali. Um homem justo, reto, íntegro. E aí o que é que o diabo diz? Senhor, ele é bom assim, porque o Senhor dá coisas para ele, porque o Senhor o abençoa. Permite que eu vá lá e tire essas coisas para o Senhor ver como este homem, se ele vai continuar justo, reto e íntegro. E aí Deus dá liberdade para Satanás tocar nos bens de Jó, tocar na família de Jó, tocar na saúde de Jó. Mas lembra do que é que aquele homem diz? Nu eu vim a este mundo, e nu voltarei. Todas as coisas é de Deus, e bendito seja o Senhor. Diante dos problemas e das crises que nós vivemos, como é que essa história, a história de Jó, tem influenciado? Será que nós temos a mesma maturidade de Jó? E temos dito, olha, tudo pertence a Deus. A minha vida pertence a Deus. O curso da história desse mundo pertence a Deus. E Ele faz como bem lhe apraz. Lembra quando Jó vai conversar com o Senhor? E Deus vai dizer justamente isso, Jó, quem pode ser o meu conselheiro, Jó? Aonde você estava quando eu criei todas as coisas e criei tudo muito perfeito? Tudo foi criado por Deus para o louvor, honra e glória do seu nome. Ou será que diante das dificuldades nós temos agido como os amigos e a mulher de Jó? Jó, confessa o teu pecado. Jó, talvez tu está passando por isso porque tu é pecador. Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre, porque isso é o que resta para ti. Mas Jó se manteve fiel ao Senhor. Jó nos ensina que Deus está no controle de todas as coisas. Tiago vai nos lembrar da certeza da vinda de Cristo e que essa vinda deve fortalecer o nosso ânimo. A vinda do Senhor deve fortalecer o nosso ânimo. A vinda do Senhor deve trazer a certeza. Assim como Jó tinha a certeza de que a vida dele estava na mão de Deus, que a vinda do Senhor nos traga essa certeza, que as nossas vidas estão na mão do Senhor. Em terceiro lugar também, Tiago vai falar sobre a integridade no falar.
Tiago, capítulo 5, verso 12, Tiago vai dizer o seguinte: sobretudo, meus irmãos, não jure nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Tiago está retomando aqui, nos lembrando algo que o Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, verso de número 37. Seja o sim, e o seu não, o não. Que passar disso é do maligno. O Senhor Jesus já havia nos alertado e falado sobre isso. E Tiago, mais uma vez, vai nos lembrar que o cristão deve ter essa integridade no seu falar. O cristão deve ser reconhecido pela sua fala e por ele cumprir aquilo que ele fala, por ele ter firmeza na sua palavra e a sua palavra refletir a sua vida. Também Tiago vai nos lembrar que nós não devemos jurar. Isso é um costume pagão, é um costume dos descrentes. Sabe aquelas pessoas que são desacreditadas e aí para validar a sua palavra fala assim: olha, eu juro pelos meus filhos, eu juro pela minha mãe, eu juro por isso ou por aquilo. Tiago vai dizer: olha, não façam isso, não jure por nada. Até mesmo porque, se nós lembrarmos do que o próprio Tiago está nos ensinando, nada que nós temos e nem quem nós somos é nosso mesmo. A palavra de Deus vai dizer que nós não temos poder e controle sobre nada. Você não pode controlar um fio de cabelo seu, mas Deus pode. A Bíblia diz que Ele conta, sabe, e Ele sabe quando cai um fio de cabelo nosso. Imagine se você tivesse esse poder, né? Aqueles que são um pouco mais calvos, né? Como alguns irmãos, como o irmão Manezinho, né? Ia ter o poder de dizer assim: ó, não caia nenhum fio de cabelo da minha cabeça. Mas nós não temos esse poder. E como nós não temos poder nem sobre o nosso corpo, nós não temos poder sobre nada e não devemos jurar por nada. Por isso a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. E isso deve validar a nossa palavra. Devemos ser conhecidos por pessoas que têm uma palavra firme. O irmão Henrique disse para mim que 3 horas vai passar aqui para a gente orar junto. Então 3 horas eu vou me organizar, porque realmente o irmão Henrique vai passar, porque ele deu a palavra dele. O irmão Manezinho disse que vai me ajudar lá na igreja a carregar as cadeiras. Então eu estou certo que eu vou ter a ajuda do irmão Manezinho, porque ele deu a palavra dele. O irmão fulano de tal comprou lá na mercearia e disse que no dia do pagamento vai pagar. E aí o comerciante vai confiar, porque ele sabe que a palavra dele é verdadeira. Devemos, queridos, honrar a nossa palavra. E a nossa palavra, ela deve ser a verdade. A nossa palavra deve ser simples. A nossa palavra deve ser confiável. Você tem sido conhecido por ser uma pessoa confiável nas suas palavras? As pessoas, quando você dá a sua palavra, as pessoas duvidam, ou as pessoas falam assim: ó, se deu a palavra, tá certo, vai acontecer, eu confio. Como podemos cultivar uma cultura de verdade em nossos relacionamentos familiares, profissionais e na igreja? Como podemos cultivar um relacionamento de confiança nas nossas palavras, mediante a nossa palavra? Bem, cumprindo aquilo que falamos, honrando as nossas palavras, dando testemunho daquilo que falamos. O que sua fala revela sobre o seu caráter? Diante das suas palavras, o que as pessoas olham para você e como elas enxergam você? O que a sua palavra diz sobre a sua postura, sobre o seu caráter? Sabe, tem um ditado popular que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E é verdade esse ditado. Mas as nossas palavras,
elas devem revelar o nosso caráter. As pessoas devem confiar nos cristãos pela sua palavra. Nosso testemunho começa com uma vida que é coroente e honesta. Uma vida que tem a sua palavra como integridade. Tiago insiste que a palavra do cristão deve ser verdadeira, simples e confiável. Em quarto lugar também, o capítulo 5 de Tiago vai falar sobre a oração em todas as situações. E queridos, eu sei que está sendo um pouquinho meio corrido, e isso porque o capítulo 5 de Tiago é basicamente um resumo de tudo que nós já estudamos aqui. Nós já estudamos sobre a questão da honestidade, nós já estudamos sobre a palavra. Eu lembro que até o irmão Júnior que falou sobre o poder da língua. Nós já estudamos sobre os oprimidos e aqueles que oprimem. O pastor falou muito bem, o pastor Abraão, sobre isso. E nós já falamos também um pouco sobre oração. Mas o capítulo 5, como este resumo, Tiago ele vai nos lembrar sobre termos uma vida de oração. Que a oração deve estar em todas as situações da vida de um crente. E não somente na nossa vida pessoal, particular, nos momentos que nós entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta e oramos. Mas a oração também deve estar presente na nossa vida comunitária. Nos momentos que nós nos reunimos como igreja, nos momentos que nós nos reunimos como pequenos grupos, nos momentos que nós nos reunimos com os nossos irmãos, no momento de lazer, no momento de um cafezinho da tarde, ali também é momento de oração. Devemos orar em todos os momentos. Você tem recorrido à oração em todas as fases da sua vida? Como é que nós temos visto a oração? É interessante porque Tiago vai dizer assim no verso 13: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. E esse cantar louvores também é dentro da oração, são orações de ações de graça. Se há entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele. A oração feita com fé cura o doente. Se alguém em pecado, confesse os seus pecados e ore uns pelos outros. A oração deve estar em todos os momentos da nossa vida, nos momentos tristes, nos momentos alegres, nos momentos de dificuldades, nos momentos que nós nos encontramos em pecado e devemos orar a Deus pedindo perdão e com o coração contrito, arrependido. A oração deve fazer parte das nossas vidas. E como é que nós temos recorrido à oração? Será que nós temos usado a oração como 190? O crente está passando por um perrengue, aí ele lembra, é porque eu não orei, então eu vou orar a Deus. Ou então, eu só vou orar a Deus quando eu tenho uma dificuldade. Aí está no momento feliz, naquele momento de bonança, e aí o crente não ora nem agradecendo a Deus por aquele momento. Queridos, a vida do cristão é feita na oração. A vida do cristão é feita na oração. É quando nós colocamos o nosso joelhinho no chão, que Deus nos faz ficar de pé. Mas a partir do momento que nós não oramos, que nós não vigiamos, estamos propensos a cair. Quais passos você pode dar para desenvolver uma vida de oração mais constante? O que nós podemos fazer como igreja? Como é que você pode fazer em casa para ter uma vida de oração mais constante? De buscar a presença do Senhor, de invocar o seu nome,
de se reunir como família ao redor da mesa e louvar a Deus, agradecer pelo alimento, pela saúde, por aquilo que Deus tem feito em seu favor. Tiago vai nos lembrar nessa carta de Elias, um homem que orou e a sua oração fez com que a chuva cessasse durante 3 anos. E que depois orou de novo e Deus fez cair chuva sobre a terra. E toda vez que eu li a história de Elias, ou toda vez que eu li aqui na carta de Tiago, eu ficava pensando, nossa, que homem poderoso, que homem que tem uma vida de oração é esse Elias. Mas é engraçado porque Tiago ele vai dizer assim, olha, um homem comum. Em outras palavras, Tiago está dizendo assim, olha, alguém conosco. No versículo 17, Elias era um homem como nós. E se Elias orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio, e outra vez ele orou e Deus enviou chuva à terra que produziu seus frutos, por que nós não podemos também orar a Deus? Por que nós também não podemos ter uma vida fervorosa de oração como de Elias? Por que nós devemos olhar para os grandes heróis da fé e achar que estão ali inatingíveis, inalcançáveis para nós? Sabe de uma coisa, queridos? Eu amo as Sagradas Escrituras porque ela não esconde nada de nós. A Bíblia ela vai mostrar os nossos heróis, os heróis da fé, e eles vão nos mostrar também os seus defeitos. Vai nos lembrar que eles são homens. Esse mesmo Elias que orou, quando uma mulher ameaçou a sua vida, ele foi e se escondeu em uma caverna. O homem que orou e fez cessar a chuva. O homem que orou a Deus e viu Deus agindo de maneira poderosamente. Mas era um homem, assim como nós, que era limitado, tinha suas falhas. E assim como nós, ou melhor, assim como Elias, nós também podemos nos achegar a Deus. E devemos desenvolver uma vida de oração, de constante oração, uma vida de fervor em oração. Tiago apresenta que a oração deve ser feita constante, fervorosa e em comunhão. E em quinto e último lugar, Tiago vai finalizar a sua carta falando sobre a responsabilidade pela restauração mútua. Tiago 5, versos 19 e 20, que vai dizer: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará muitíssimos pecados que sejam perdoados. Tiago vai nos lembrar que o cuidado deve ser exercido de maneira mútua na igreja. Muitas vezes nós jogamos a responsabilidade do cuidado somente ao pastor. Nós dizemos, não, o pastor, ele que tem que cuidar das ovelhas e do rebanho. E realmente ele tem, e ele deve cuidar. Mas quando nós olhamos a carta de Tiago, nós vamos aprender também que o cuidado deve ser mútuo dentro da igreja. O pastor cuida do rebanho, mas cada ovelha pode cuidar das outras ovelhas também. Ou melhor, parafraseando, se não me falha a memória, foi Charles Spurgeon que disse: o pastor, ele é apenas a ovelha mais... Não entendam a palavra que eu vou usar como denotativa, tá? Mas Spurgeon vai dizer assim: o pastor é apenas a ovelha mais sagaz que vai guiar as outras ovelhas no caminho. O pastor também é uma ovelha. O pastor também requer cuidados.
E Tiago vai nos lembrar que nós devemos cuidar uns dos outros. Por isso que Tiago vai dizer, olha, se algum dos irmãos se desviar da verdade, se desviar da palavra, se desviar do caminho, como igreja, nós devemos orar por aquele irmão. É isso que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo o quê? Que devemos trazer de volta. Devemos ir ao encontro dessa pessoa. Devemos orar, sim. Mas além de orar, devemos ir lá buscar essa ovelha perdida. Devemos buscar restaurar a comunhão com esse irmão. Devemos buscar ajudá-lo a se levantar. É interessante, queridos, que muitas vezes quando alguém peca, quando alguém cai, a igreja, infelizmente, é a primeira a jogar pedra. É a primeira a tratar aquela ovelha com rejeição. É a primeira a excluir aquela ovelha do rebanho. E Tiago está dizendo, olha, devemos trazer aquela ovelha de volta. E quem faz isso, quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida. E Tiago está lembrando desse salvar a vida aqui, não somente da condenação eterna, ou melhor, não somente da vida aqui e agora, mas de uma condenação eterna. Queridos, nós devemos buscar desenvolver esse afeto, esse cuidado mútuo. E aí tem algumas perguntas aqui para nos ajudar a desenvolver isso. Você conhece alguém que se afastou da fé? Já orou ou tentou contato com essa pessoa? Quando nós chegamos aqui, primeira reunião que nós tivemos com o pastor Abraão trouxe uma lista de alguns jovens que saíram deste aprisco, que saíram do meio deste rebanho. E queridos, eram muitos jovens. Começamos então a contactar esses jovens. Alguns estão em outro aprisco hoje. E louvado a Deus, porque eles encontraram um aprisco onde estão sendo alimentados, onde estão sendo cuidados. Mas muitos estão desgarrados. Muitos estão neste mundo. Muitos estão enrolados em meio aos espinhos. Muitos estão atolados em lamaçais. E a pergunta que fica para nós é essa: você já orou por essas pessoas? Queridos, melhor do que eu são vocês que já estão aqui há alguns anos. Vocês olham para essas cadeiras e vocês sabem, vocês conhecem quem senta em cada lugar. E olham e vê assim, olha, eu sinto falta de fulano, eu sinto falta de ciclano. E a pergunta que eu faço é: você já orou por essa pessoa? Como igreja, você está disposto a ir atrás dessa pessoa, a acolher, a tentar restaurar a vida dessa pessoa, a tirar os espinhos, a lavar a lama, a colocar ataduras e trazer de volta para o rebanho? Qual é o seu papel pessoal na restauração espiritual dos irmãos? Como nós temos nos envolvido para restaurar outras vidas? Qual tem sido a nossa preocupação com a vida dos nossos irmãos? A comunhão cristã inclui cuidado mútuo, especialmente espiritual. Quando nós falamos de comunhão, quando nós pregamos sobre comunhão, devemos lembrar que a comunhão começa aqui, no cuidado mútuo. O rebanho deve cuidar uns dos outros. O capítulo 5 de Tiago resume muito dos temas que já foi abordado aqui e que são abordados nessa carta. Uma fé prática, sobre justiça, sobre paciência, sobre oração e sobre vida comunitária. E ele nos chama a viver uma fé prática, uma fé que não oprime, mas que serve,
uma fé que não se desespera, mas que espera no Senhor, uma fé que não é negligente, mas que ora, uma fé que não é indiferente, mas que busca o irmão caído. Como a carta de Tiago é uma carta de sabedoria, devemos sempre lembrar o que o salmista vai nos dizer no Salmo de número 111, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio de uma fé operante, de uma fé vívida, de uma fé que pratica, que não somente fala, de uma fé que agrada o coração de Deus. Vivamos, pois, com fidelidade e esperança até a vinda gloriosa do nosso Senhor. A carta de Tiago foi a primeira carta, foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento. E é interessante como essa carta, tão atual para os nossos dias de hoje, ela nos traz essa verdade. Devemos buscar viver com fidelidade ao Senhor e esperar com paciência, com perseverança, a vinda gloriosa do nosso Senhor. Sabe, queridos, se naquela época Tiago estava dizendo que era eminente a volta do Senhor, imagine hoje. Imagine hoje que nós olhamos para as Sagradas Escrituras e vimos praticamente já todas as profecias que antecede a volta de Jesus se cumprindo. Imagine hoje que todo dia essa volta fica mais eminente. E como igreja do Senhor, somos chamados para viver uma vida que tem uma fé em prática, uma fé que é fiel, uma fé que aguarda ansiosamente a volta de Jesus. Em quem você tem depositado a sua confiança? Se sua confiança está em Cristo Jesus, viva todo dia como se amanhã fosse a volta dele. Viva se preparando para esse encontro maravilhoso. Viva com uma vida que tem uma fé em obras e em prática. Vamos orar, Senhor? Pai, graças te damos, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra é o manual para o crente. Ela nos ensina como devemos viver. E ela nos traz, ó Deus, muitos pontos que vão convergir, ó Deus, com os nossos pensamentos, com as nossas ações. Ela traz muitos pontos, ó Deus, de confronto, ó Pai, para a nossa vida. Mas ela também traz, ó Deus, uma esperança que é vívida, uma esperança, ó Deus, que nós não conseguimos mensurar, porque é uma esperança, ó Deus, de algo que irá se cumprir. Não é somente uma espera de algo que vai melhorar, de algo que pode acontecer, mas é a espera de algo que se cumprirá, de algo maravilhoso, que é a volta do Senhor Jesus. Pai, te pedimos que o Senhor nos dê a sabedoria para vivermos uma vida que demonstra a nossa fé, que possamos colocar em prática a nossa fé, termos uma vida, uma fé operante, Senhor, nesse mundo. E que possamos trazer, ó Deus, para esse mundo uma diferença, ser a diferença, ser o sal e a luz dessa terra. Que as nossas vidas, ó Deus, possam refletir esse chamado que o Senhor tem nos feito. E que o mundo possa perceber, através da nossa transformação, que o Senhor quer transformar este mundo. Que quando o Senhor vir, ó Deus, em sua glória, o Senhor irá restaurar todas as coisas. E que aquilo que o crente tem experimentado na sua vida tem sido só um teste,
tem sido só um deguste daquilo que o Senhor irá fazer para toda a eternidade. Pai, te louvamos, ó Deus, por essa carta tão rica que é de Tiago e por ela estar nas Sagradas Escrituras. Te louvamos porque o Senhor despertou o nosso pastor para, de maneira ousada, nos desafiar a compartilhar essa carta aqui para a tua igreja. Senhor, te pedimos que nós não tenhamos miseravelmente falhado em anunciar, em proclamar, em ensinar, ó Deus, mas que tudo aquilo que cada irmão, tudo aquilo que cada um de nós trouxe de ensinamento, possa estar realmente gravado na tábua dos nossos corações e que nós não venhamos ter somente o conhecimento, mas praticar, viver, colocar em prática, porque isso é o que faz a diferença. Não adianta somente termos o conhecimento da tua vontade e do teu querer, se nós não vivermos de acordo com a tua vontade e o teu querer. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe no restante dessa noite, que o Senhor nos dê, ó Deus, uma noite abençoada, protege, livre de todo mal, guarda cada um dos teus filhos, ó Deus, acampa anjos ao redor de cada um, ó Pai, que tudo que viemos fazer venha ser para o louvor, a glória e a honra do teu santo nome, e é em nome do Senhor Jesus que nós oramos hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Pastor Abraão, irmão Paulinho.